A gente vai conhecer agora um jovem com autismo que quase não fala, criou mentalmente uma sinfonia completa, em detalhes. Jacob encontrou a parceria dentro de casa, no amor da família e de amigos, e o resultado é emocionante e transformador. O Jacob sabe apontar para aquilo que ele precisa. Em geral, é música. Mas no repertório verbal, 2 palavras: comer e sim. O pai produtor cultural não precisa de frases para ler o filho. Ele acompanha o rapaz americano de perto. Só que nem ele fazia ideia do segredo do Jacob. Ele guardava uma sinfonia inteira na cabeça. A revelação veio depois de 7 anos aprendendo a digitar. O clique aconteceu quando a escola fechou na pandemia. A família californiana ficou ainda mais perto. E de mãos dadas, guiava o filho até o teclado, onde o Jacob encontrou a sua voz. O problema principal do meu filho é motor, é o corpo que não responde. Então, quando faziam testes, achavam que o QI dele era baixo, só que na verdade ele pensava certo, mas digitava errado. Aí, quando o Jacob aprendeu a teclar, ele mostrou que sabia ler, soletrar, e em 1 mês ele trocou material de 3ª série pelo nível universitário. Material to college level material in about a month. Suas suposições estão erradas. É um poema do Jacob. E uma parte diz: sou um prisioneiro no meu próprio corpo, mas estou saindo em grande estilo. O Fantástico acrescentou mais pompa ao momento. Um convite à orquestra Petrobras Sinfônica para interpretar a partitura que decifrou Jacob. É um universo neurodiverso, onde instrumentos exigem dor e outros sentem sono. O som dentro do Jacob é todo descrito. Ele compõe em forma de frases, explicando música em palavras. Violinos atacam trompetes. Os músicos então se preparam para a batalha. Afiam os instrumentos. A batuta deixa a sinfonia em sintonia. O Jacob explicou essa parte assim: os sopros criam um clima de medo. As cordas são rápidas, nostálgicas e vacilantes. Todos contra todos. Tréguas, derrotas, rendição. Então o violino pede sossego. O clima, o ritmo, o tempo de cada movimento, tudo descrito pelo Jacob. Como as flautas maníacas de risada assustadora. Agora, o sorriso do parceiro musical era de quem não acreditava no que via. O Rob Laufer é a chave da Sinfonia Trancada. O compositor mostrou para filho os músicos de primeira linha. Todos que presenciaram o processo criativo viram o ensaio. O tradutor musical afirmou que os brasileiros entraram na mente do Jacob. Isaac Karabichevsky parece concordar. O maestro imagina que a relação do rapaz com a música começou no pulsar do coração da mãe. Recém-saído do útero materno, sem o poder de comunicação, seja através do choro, das lágrimas e futuramente das palavras. O feto aprendeu algumas características básicas, principalmente aquelas que dizem respeito ao ritmo. É preciso acelerar o diagnóstico para começar logo a estimular a criança. Esse psiquiatra especialista em autismo também disse que nem todo mundo alcança o mesmo resultado. Quando você tem algum atraso na linguagem, você vai ter atraso em todo o restante do seu desenvolvimento. Então ele conseguiu, de alguma forma, se aprimorar com a linguagem. O Rob é amigo do pai do Jacob há décadas e ele se surpreendeu com a evolução do rapaz. Ninguém fazia ideia do que ele pensava. Agora, depois que eu li o trabalho dele, a poesia, fiquei impressionado. Então comecei a fazer perguntas e me emocionar. Really thrilling. That's the standout for me. O Jacob verbalizava a sinfonia e Rob tateava as instruções. Aos poucos, os dois foram se afinando, a ponto de o Jacob digitar para o pai. O Rob consegue ler a minha mente. Foi uma descoberta coletiva.
Aquele rapaz não estava só olhando para a TV. Ele contou, por exemplo, que acerta 3 em cada 4 questões de um programa de perguntas e respostas sobre história, literatura, ciências. Essa capacidade de memorização teria mais a ver com foco do que com uma supermemória, porque algumas pessoas com autismo se empolgam à beça com um tema específico e se desinteressam por outros, a ponto de enxergarem detalhes que fogem da atenção geral. A música, com certeza, é um hiperfoco do Jacob, mas talvez não seja o principal. A digitação trouxe pelo menos uma surpresa para quem sempre acompanhou o filho. That he was very afraid of us dying. A gente descobriu que o Jacob tem muito medo da nossa morte. É um medo de ficar sozinho, porque ele tem 19 anos, mas somos pais na casa dos 60 anos. Só que ele disse uma coisa que nos confortou, que ele tem todas as nossas lembranças guardadas e que quando tiver saudade vai visitar essas memórias. E que momentos o pai lembra com o filho? A melhor memória é quando ele assistiu a sinfonia dele comigo. O pai era o porta-voz do filho. E depois de 2 anos de composição e ensaios, Jacob deu um recado para a multidão. A sinfonia é a minha história. Então curtam Está na Minha Cabeça por 70 minutos. O Amanhecer Inesquecível é uma explosão de ritmos que representam uma luta interna. A serenidade e o desespero dividem o mesmo corpo, o mesmo palco. O Jacob conheceu o ritmo do público. As mãos protegidas pelas mangas, segundo a família, comunicam desconforto. Mas os aplausos mostram que a comunicação aconteceu. Ele procurou o pulsar do pai, enquanto sentia o calor de todos.